Era o amor da minha vida, era o amor da minha vida. Eu e o Hélio, nós falávamos sobre tudo. Sobre futebol, ele gremista e colorado. Uma coisa que o Hélio nunca teve medo, que eu também não tenho, é de campanha política, nem de ganhar nem de perder. Mas tem que estar preparado, porque a vida não é só projetos, né? Seus domingos são diferentes? Muito, né? Olá, eu sou Patrícia Vanzin e a nossa conversa hoje vai ser com uma mulher, já que neste mês de março nós comemoramos o Dia Internacional das Mulheres e a minha convidada é uma mulher inspiradora. E nós vamos falar sobre saudade, sobre ações sociais, trabalho, voluntariado, sobre política também. A minha convidada é a dona Neuci Winkler. Dona Neuci, muito obrigada por ter aceito meu convite. Seja bem-vinda. Eu que agradeço o teu convite, Patrícia. Muito obrigada. Obrigada. E olha, já quero começar pedindo para a senhora é natural de Xanxerê ou não? Então, Patrícia, meu certidão, Chapecó. Uhum. Na verdade, linha Bento Gonçalves. Hoje é interior de Cordilheira Alta. Cordilheira Alta, né? Ali bem, quando você passa na curvinha de Cordilheira, ali embaixo, linha Bento, mais conhecida como linha Bento, mas pertencente a Chapecó, né? Sim. Então, na minha certidão está Chapecó. Mas a senhora... Mas com 3 anos eu vim para Xanxerê, meus pais... Então é xanxerense, na praticamente. verdade, meu pai veio para Xanxerê, Patrícia, para trabalhar para instalações da rede elétrica em Xanxerê, na antiga indústria de papelão Chapecozinho, falavam, sabe? Que era a empresa que instalou a rede elétrica em Xanxerê. Meu pai veio para isso. Que eu fiquei sabendo dessa história, que hoje a empresa que nós temos, distribuidora de energia elétrica, ela nasceu daí, dessa empresa. Exatamente. E que é onde temos essa Manela hoje, né? Ali no Voltão, aquela região Era lá. que tinha usinas, exatamente. E o meu pai veio para Xanxerê para isso, a convite dos empresários da época que trabalhavam com instalação de energia elétrica. Então, nós íamos para Xanxerê. Ele podia ir para Chapecó, para Xanxerê, ele veio para Xanxerê. E até hoje estamos aqui. E a senhora tem irmãos? Sim, nós somos em 5. 5 irmãos? Eu sou a mais velha, mais 3 irmãs e um irmão. São 5 da família, 5 irmãos. E tenho meus pais ainda, graças a Deus. A senhora tem os pais? Sim, meu pai tem 91 anos e minha mãe tem 87 anos. Que alegria! Seu Zandiro Guellen e Dona Anaides residem aqui em Xanxerê? Sim, na La Salle. Ali na La Salle. E como é que eles estão de saúde? Tudo bem, né? Tudo bem. Eles tiveram, assim, um certo baque quando perdemos o Hélio, né? Um pouquinho mais que 1 ano e meio, que era como um filho, né? Para eles. E isso realmente foi uma questão, assim, que deixou eles um pouco muito tristes, né? E, ao mesmo tempo, mais debilitados, mas estão bem. Estão bem, graças a Deus. Pois é, a senhora falou do seu Hélio. Eu acho que é impossível conversar com a senhora sem lembrar que a senhora é viúva do nosso saudoso ex-prefeito de Xanxerê por 2 vezes e vereador por 3 vezes. Por 2 vezes. Por 2 vezes. No primeiro mandato foram 6 anos, né? Porque houve uma prorrogação de mandato. E depois mais 4 anos, depois que foi prefeito, ainda disputou como vereador e foi mais 4 anos. 10 anos de vereador. E secretário de Estado também do Espiridião Amin. O seu Hélio Winkler teve uma trajetória muito, muito importante dentro da política, de muito envolvimento por muitos anos. Então, Patrícia, o Hélio nasceu aqui em Xanxerê, né? A mãe dele também, né? A mãe dele já é de Xanxerê. Para você ter uma noção, uma família assim muito tradicional, muito antiga, daqui, que aquele plátano que tem em frente à praça, sim, foi plantado pela bisavó dele, Domiciliana de Araújo Winkler, que ele é tombado. É uma árvore tombada, uma árvore tombada. Sim, do Onde município. tem a canônica hoje era a casa da dona Domiciliana de Araújo Winkler. Então, eles, quando era só praticamente área rural aqui em Xanxerê, né? Sim. Era área rural
eles moravam aqui já. Então eles são uma família, assim, que realmente sempre amaram Xanxerê, e investiram aqui, moraram aqui. E o Hélio, como eu falei, nasceu aqui e tinha um amor muito grande por Xanxerê, né? E desde menino, Uhum. ele se ele já era um líder estudantil. Ele foi presidente do Grêmio Estudantil La Salle, ele foi presidente do Grêmio Estudantil Euclides Marinho, que hoje é o Joaquim Nabuco, Aham. era Euclides Marinho na época, e ele sempre gostou muito, ele sempre foi líder, e sempre se envolveu muito em política. Ele nem votava ainda, E e já tinha esse já tinha envolvimento essa social. participação na nos partidos políticos, nas campanhas políticas. Sempre gostou muito de política, sempre foi um líder. E ele buscou o espaço dele. Não, ninguém precisou convidá-lo. Ele ia, participava mesmo, participava das reuniões e sempre gostou muito. Eu, quando casamos, isso em 77, Ah. quando casamos, eu não gostava não, não gostava de Não política, gostava de não. política, dona Neuci? Acredite ou não, mas eu não gostava de Aham. política. O Hélio gostava muito. E eu Aham. falei: "Não, você não vai ser candidato, né". No ano que eu casei, ele foi candidato a vereador, No mesmo ano. no mesmo ano. Então, como que eu aceitei E depois? isso, como é que a senhora aceitou? Foi entrando aos poucos na vida política. Então, ah, era o amor da minha vida, né, era o amor da minha vida. O Hélio. Uhum. Então, ele era uma coisa que ele gostava, fazia parte dele. Ele sempre gostou, ele era um líder. E eu, embora bastante jovem, pensei: "Bem, eu tenho o direito de cortar esse desejo dele, esses objetivos dele? Vamos deixá-lo, ele que vá, que seja candidato. Uhum. Se der certo, vamos adiante, vou aprender a lidar com isso, vou me envolver, vou ajudar no que for possível". E, veja bem, na época, a Xanxerê tinha uns 3.000 eleitores, Uhum. e ele fez 856 votos. Nossa, Então ele sim, fez, um assim, número muito significativo. uma até hoje ninguém fez o O percentual, percentual né, comparativo. o comparativo, Uhum. tipo, 13.000 eleitores, 856 votos. Sim. 30.000 eleitores, você teria que fazer quanto nesse percentual, né. Então foi um percentual que até hoje não foi batido ainda, né. Embora ele tenha feito votos também bastante quando foi candidato em outra oportunidade a vereador, mas aquele lá, aquele percentual, até hoje não foi batido, né, foi muito. Aham. Eu fiz menos nessa eleição. Nessa última eleição, a dona Neuci Winkler foi candidata Então, a vereadora. então, Como é que foi essa decisão de ser candidata a vereadora agora? bom, agora, eu e o Hélio, nós falamos sobre tudo. Sobre futebol, ele é gremista e eu colorada, mais palmeirense do que colorada, né, mas enfim, ele é gremista. Mas a gente falava sobre Era um casal que política, tinha muita afinidade? muita afinidade. Por isso que, Patrícia, por isso que assim, ó, a dor é constante, a saudade é constante, né. Ah, eu não perdi uma pessoa, Patrícia, eu perdi, assim, uma multidão. Aí é a impressão que eu tenho, certo. Uhum. Era o amor da minha vida, era meu amigo, era a pessoa que me era o meu conselheiro, o pai das minhas filhas, dos meus netos, e era a pessoa que me incentivava, que me valorizava, que me dava oportunidade, enfim. Então, assim, não é uma pessoa, é uma multidão, é muito. Uhum. Sabe, então, ah, realmente, e a gente falava, a gente bem, se a gente viajava, entrava no carro, chegava no local, no local ainda tinha assunto, mesmo que durasse um dia, sabe. Então, assim, a gente era muito parceiro mesmo, sabe. E então, e daí falando uns meses Uhum. antes sobre política, e ele falou: "É, na próxima eleição, ou eu vou ser candidato ou você". Ele falou, sabe, ou eu ou você. Eu disse: "Não, o político aqui em casa é você, eu Uhum. sempre falei que o Uhum. político é você, né". E daí, Patrícia, eu fui convidada a assim, não era um momento, assim, que eu
eu não estava preparada, meu coração, não estou nem hoje, não sei se Uhum. um dia estarei, mas assim, ó, Mas no ano passado era muito recente ainda a era perda dele. um ano e pouco, Sim, né. Na sim. verdade, a hora que eu decidi era setembro, a eleição foi em outubro, Uhum. então foram 30 dias, né, Sim. 30 dias. Então eu fui convidada e as pesso e eu pensava: "Não, o Hélio falou", e eu me propus a tudo que o Hélio pretendia fazer, eu seguir em frente e fazer. Uhum. Isso nas empresas dele, né, isso na vida, em tudo que eu sabia que ele pretendia fazer, eu pretendo fazer, Patrícia. Eu pretendo realmente, se Deus quiser, tudo aquilo que ele pretendia, eu vou seguir, vou Uhum. fazer. A senhora está dando continuidade a todos os planos que Exato, vocês tanto a tinham juntos. empresa, né, a empresa eu estou dando continuidade àquilo que o que nós tínhamos projetado. Uhum. Embora a gente tinha projetado ter uma vida mais tranquila a partir de pouco tempo atrás aí, viajar, que a gente Uhum. viajou pouco, muito pouco, viajar, ter uma vida mais tranquila, com menos trabalho, isso é uma coisa que eu não que que já fugiu, Uhum. né, a realidade agora. Eu mas enfim, a questão política então, pensei: "Não, ah, ele queria, eu acho que eu vou", sabe. Aceitei o desafio, foi bom, né, visitei muita gente, recebi muito carinho, as pessoas foram, aliás, não só nessa fase, desde de quando o Hélio, partiu, as pessoas são maravilhosas, sabe. Ah, são muito dão muito carinho, muita atenção, A enfim, senhora tem recebido muito apoio? muito apoio, muito apoio. E tem uma rede familiar então, né, Aham. maravilhosa, que é um apoio muito grande de toda a minha família, né, e dos amigos e de todas as pessoas que gostavam muito do Hélio e que torciam por ele, né. Então, assim, o apoio, a rede de amigos a rede familiar de apoio é muito Ela grande. acalenta. Ela acalenta, ela realmente acalenta, mas não substitui, mas acalenta, né. Uhum. Então, fui candidata, mas assim, ó, porque uma coisa que o Hélio nunca teve medo e que eu também não tenho, é de campanha política, nem de ganhar e nem de perder, certo? Aham. Porque faz parte. Se a gente soubesse quem ganhava, não precisava ter disputa, né. Sim. Aham. Então existe a disputa para isso, né. E cada partido tem o seu candidato, tanto, no executivo como Uhum. no legislativo, né. Então, enfrentei esse desafio, sou a primeira suplente, né, Aham. do PP, né, do PP, que é o partido do Hélio desde que ele foi candidato. E isso me chama muita atenção, né, ele essa lealdade partidária. Dona Neuci, a gente sabe que nós vivemos uma época de uma polarização política muito grande, e a gente vê muitos políticos, hoje em dia, migrando de partido, conforme os acontecimentos, conforme a estratégia. E isso, na história do seu Hélio Winkler, nos chama a atenção, essa lealdade. O partido mudou Exatamente, mudou a sigla no decorrer exatamente. da história, mas ele permaneceu. Sempre leal. Então, ele foi candidato a vereador pela Arena. Era assim, ó, A é extinta a arena. Aham. extinta Arena lá atrás, a Arena, era na época dos militares, certo? Uhum. Era a Arena. Depois foi para PDS, e daí mudou de sigla muitas vezes, mas sempre permaneceu no mesmo e na Uhum. mesma linha Nos política. mesmos propósitos políticos. Mesmo propósitos, com lealdade, Aham. tá, com gratidão também, porque, quando ele foi prefeito, por exemplo, Patrícia, eu eu ficava admirada, porque quando você tem um projeto e você coloca esse projeto em andamento, você precisa da ajuda do governo federal, do Uhum. governo estadual, quando você é prefeito. Não só do que é do município, muitas vezes o município não tem condições de 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 levar adiante uma obra, Uhum. muitas vezes com os valores altos, se não tiver, até deputados federais que colocam algum recurso, Sim. enfim, Aham. né, Uma emenda. uma Aham. emenda, né. E ele sempre foi muito, teve sempre gratidão nisso. Quando ele ia inaugurar uma obra, ele falava: "Olha, eu agradeço aqui ao governador tal, Uhum. independente do partido, né, porque é uma realidade. Uhum. Ao deputado que conseguiu uma emenda,
enfim, ele sempre mostrava: "Não, eu fiz, fui eu, Aham. foi a prefeitura". Foi Foi realizado com realizado a ajuda. com a ajuda e só foi possível em função da ajuda que veio desse governo, aquele deputado, entendeu? Uhum. Então ele sempre foi muito leal, embora ele tenha recebido muitos convites para mudar de partido, já com Aconteceu promessa. isso no decorrer da trajetória? Olha, Patrícia, muitas vezes, não foram poucas. "Olha, Hélio, você vem para o nosso partido, você vai ser Uhum. secretário, você vai ter um cargo em Uhum. Brasília, você vai ter E inclusive o seu Hélio foi secretário de do estado Espiridião a mim", do Espiridião Amin. que Na é época. nosso amigo do Aham. peito, ele e a Ângela, muito amigos, né, e o Amin também é uma pessoa que também é leal ao partido. Sim, E o Hélio tem razão. sempre seguiu a mesma linha, né. Então, eu, assim, o que eu posso dizer a questão política, o Hélio ele era leal, ele era parceiro, ele ele amava a cidade, procurava fazer as coisas sempre pelo bem, sempre buscando o bem, sabe. E e eu acho que ele realmente, embora ele planejava continuar na Uhum. política, né, tinha seus projetos, seus planos ainda, na área política e tinha muito ainda para Pra oferecer, contribuir. para Uhum. contribuir, mas ele foi uma pessoa correta, respeitando os adversários, respeitando que não era do partido dele, entendendo que Aham. cada um tem o seu lado, cada Sim. um tem a sua ideologia e tem que ser respeitado, Uhum. e tem que ser respeitado, né. Hoje analisando falando sobre isso, hoje analisando o cenário político, a senhora acredita que falta isso? Como é que a senhora analisa essa Falta. lealdade, esse respeito entre as suas diferenças de partido, de convicção, de É. propósitos? Eu acho que você pode mudar. Às vezes, assim, ó, de repente eu votei numa pessoa, ela não correspondeu. Ela não correspondeu ao que eu esperava dela. Sim. Então você até pode, num determinado momento, não votar mais nessa pessoa, Uhum, certo? Votou, acreditou, pensou que seria o melhor, mas de repente não correspondeu à tua expectativa uhum, ou à expectativa de uma população. Mas eu acho que falta muito. Falta, assim, lealdade, posição firme. Infelizmente, tem alguns, né, que vão onde são beneficiados, tanto na questão partidária, mudar de partido, e muita coisa assim: "Ah, eu vou me beneficiar aqui, agora eu uhum. só estou desse lado, depois estou do outro", né. Então, por exemplo, o PP, que é o partido do Hélio, faz muitos anos que não é governo no estado de Santa Catarina, Sim. e também no governo federal, mas no estado Aham. de Santa Catarina também. Sim. Tá, e aqui no município, o último prefeito do PP foi o Hélio, Uhum, né. Então, mas isso, muito político não fica no partido, ele muda, ele vai para outro partido, uhum, porque ele pode ser beneficiado com cargo, alguma coisa assim. Nesse ponto, isso o Hélio foi sempre muito uhum. leal, né. E durante toda essa trajetória dele na política, a senhora sempre esteve ao lado dele, com essa lealdade e trabalhando em ações sociais, em obras de voluntariado, enfim. Conta um pouquinho para nós sobre essa sua trajetória também. Então, Patrícia, eu gosto muito da área social, vou ser bem sincera. Então, a minha formação é magistério, né, Aham. é magistério e depois eu e o Hélio, cursamos a gestão pública. Os Ele era 2. os 2, os 2. Aham. Ele quis que eu fizesse o vestibular e cursássemos juntos, os 2 Olha, que cursamos bonito. gestão Aham. pública, né. Então, mas eu gosto muito da área social, e da área de comunicação também, né. Uhum. Gosto muito da área social. Então, lá atrás, ainda quando eu tinha meus 18 anos, quando eu casei, tá, eu já comecei a trabalhar na área social. Eu já comecei a trabalhar na Pax, da irmã Lourdes, falecida irmã Lourdes, que a Pax existe até hoje. Aham. Depois na Bex, da dona Lídia Bortoluzzi, eu era vice-presidente, na época foi inaugurada a primeira creche de Xanxerê, que foi a Frei Barnabé, que era da entidade, não era da prefeitura, certo? Uhum. A creche Frei Barnabé. Fui fundadora da Rede Feminina de Combate ao Câncer lá atrás, quando ainda a Rede Feminina, ela trabalhava mais
a parte do colo do útero, mais Sim. Papa Nicolau, e Uhum. não tanto como é hoje, assim, a parte, Social, da não né. da a a preocupação com a parte das mamas, Ah, né, sim, era certo. mais Sim. Aham. outra. Eu veja como muda, né, Sim, como sim, muda. sim. E embora que hoje eu trabalho no geral, não Sim, no só geral. nessa, né. Então, quando o Hélio foi secretário, do Oeste, que foi em Chapecó, Aham. era uma era um mini governo que tinha no Oeste, porque Cuidando de toda a o região. Oeste era abandonado praticamente Sim. naquela época, né. Ainda temos umas deficiências, né, principalmente em estradas, Uhum. mas na época era muito mais. Então tinha a Secretaria do Oeste. E o Hélio foi secretário de Estado. Também lá tinha a entidade de voluntários da secretaria das voluntárias da Secretaria dos Negócios do Oeste, que eu era presidente. Então, desde aquela época, e depois tem uma outra entidade que eu fui presidente até poucos dias, né, que é a ACX, Assistência Amparo ao Carente Uhum. Xanxerê, e em clubes de serviço, fundadora do Léo Clube de Xanxerê, eu e o Hélio fomos fundadores do Léo Clube de Xanxerê, enfim, sempre participando na área social. E quando o Hélio foi prefeito, os 8 anos que ele foi prefeito, eu era coordenadora da assistência social da prefeitura como voluntária. Eu Uhum. nunca fui funcionária pública, tá. Eu era voluntária, na assistência social da prefeitura. Na época, a gente iniciou as creches municipais, desde a primeira creche municipal, que foi a Pingo de Gente, Uhum. depois a Favo de Mel, depois a creche Novo Horizonte, a Criança Feliz, enfim, todas 6 creches, né, 6 creches. E também iniciamos o trabalho com idoso, que na época, tá, na época não se pensava, assim, que as pessoas viveriam tanto, Uhum. mas já a gente percebeu a necessidade de fazer um trabalho com o idoso. E começamos com aqueles idosos que a assistência social da prefeitura trabalhava, idosos mais carentes, Uhum. e daí foi estendido a outros idosos. Na época, quem nos apoiou muito e que deu um espaço para trabalhar foi no Centro Comunitário da Matriz, que cederam um espaço para que fossem iniciados os trabalhos com o idoso. E depois daí construímos o Centro de Convivência do Idoso, que está até hoje, né. Uhum. E Sim. a partir de então, foi iniciado o trabalho em muitas áreas do idoso e que, na minha opinião, deve ser intensificado cada vez mais. Tendo em vista que a população idosa segue Aumenta, aumentando. aumentou muito, né, Uhum. e há necessidade de muito trabalho, de muito acolhimento a esses idosos. Uhum. A senhora acredita que esse legado de voluntariado que foi deixado, voluntariado e social, como é que a senhora avalia todo esse legado? Eu acho importante, eu fico feliz, sabe, porque acho que todos nós, Patrícia, temos uma missão. Não é só trabalhar, ter filhos, eu acho que temos que ajudar as pessoas que não tiveram a mesma sorte que nós, tá, de nascer numa família estruturada, de conseguir alguma coisa na vida, as dificuldades que tiveram, né. Você imagina se a pessoa que nasceu embaixo de uma lona, de um barraco, ela não escolheu nascer lá, Uhum. ela não escolheu nascer lá, ela nasceu lá, Sim. lá foi destinado a ela. Uhum. Essa pessoa, para ter o seu desenvolvimento, ela precisa de ajuda. Ela precisa de escola pública, ela precisa de creche pública, ela precisa de uma saúde para se desenvolver e para poder ter um futuro melhor. Então, como eu trabalhei sempre de voluntária, eu acho que fiz já alguma coisa em favor das pessoas e sei que tenho muito a fazer ainda, se Uhum. Deus me der oportunidade, né. Ah, acho que ainda posso fazer muito. A senhora, ficou como suplente agora de Sim, vereadora. suplente. Para uma próxima, eleição, a senhora Não, isso eu pensa, não penso nisso, não Patrícia. pensa. Não, não penso nisso. Como suplente, pelo um acordo que a gente tem anterior, Uhum. eu sei que eu vou ter oportunidade de assumir, Uhum. certo? E alguns dos meus projetos que eu apresentei à população, eu Vai conseguir eu apresentar. espero conseguir aprovar, não só Uhum. apresentar, Aham. né, aprovar, Sim, porque você sabe que vai para apreciação, vai para sim. comissões. Uhum. Enfim, mas espero realmente poder colocar alguns que eu acho muito importante para o município de Xanxerê, né. Agora o futuro a Deus pertence, né, a gente nunca sabe,
você está agora aqui, você tem teus projetos, e de repente, né, de repente, eles são cortados, né. Então, ah, no momento eu estou cuidando das empresas, da minha família, né, Uhum, minhas 2 filhas, meus 4 netos, tenho 3 netas e um neto. Então, nesse momento, a minha vida é isso, né. uhum. Então, E es dona Neuci, a rádio superdifusora. Muita saudade então, da rádio? a Rádio Superdifusora, eu fui diretora da rádio 32 anos. 32 anos de história na Então, rádio. o Hélio era prefeito e eu trabalhava na rádio, assim, Aham, não sei como, sabe, eu deixava ela um pouquinho, não vou dizer que eu cuidei muito bem na época que o Hélio foi prefeito, aham. tá, que eu cuidei tão bem como deveria, porque também a gente é uma só, né. Sim, sim. Então, eu tinha minhas atividades, eu procurava, trabalhava na área social, que é uma das minhas paixões. Uhum. E que toma tempo, É, exige muito. muito. E toda outras atividades que tem também, né, e tinha rádio. Mas quando ele não tinha não era prefeito, eu me dediquei, direto. Então que ele me deu a oportunidade, o Hélio me deu a oportunidade de cuidar da rádio, Uhum, de eu ser a diretora da rádio, e ele tinha total confiança nisso. Então, ele deu essa oportunidade, essa chance de que eu fosse cuidasse da rádio, fosse diretora da rádio. E eu acho que comunicação é uma coisa que apaixona, sem dúvida, que apaixona. sem E o dúvida. rádio apaixona, né. O Sim. rádio apaixona, você se envolve, você sabe tudo que acontece, você tem que saber. Uhum. Então você está onde as coisas acontecem, você está no meio do que onde as coisas acontecem. Então realmente, faz falta, né, Faz falta. faz falta. E assim, ó, mas agora todas as rádios foram para FM, Sim, né, sim. porque foi um decreto da Uhum, Dilma, que no Brasil as rádios AM, elas migrariam para FM. uhum, Então poucas rádios no momento estão. Então a rádio superdifusora hoje, ela é FM, uhum. ela não é mais, e o Hélio tinha vendido a concessão da rádio, né, ele tinha Sim. vendido, porque nós tínhamos outros projetos, nós pretendíamos ter uma vida diferente, Uhum, mais tranquila, então ele tinha comercializado a concessão da rádio, quando já estava aprovada a para FM, uhum. inclusive o canal tudo já para FM, né. Sim, Então hoje a rádio superdifusora é a nativa, nativa. é a nativa, e os proprietários são outros, né. Então, mas a rádio foi uma parte muito importante da minha vida. E a senhora também nesse período, 32 anos, 32. acompanhou também uma grande evolução da comunicação. Nossa, a evolução foi imensa. Então, para você ter uma noção, quando eu comecei na rádio, era o Akai, não sei se alguém conhece esse aparelho. Ai, eu vou dizer que eu não conheci, dona Nilce. Eu tenho um guardado, um ou 2. Aham. Eu e o Hélio estávamos guardando, que na FM nova nós íamos fazer, assim, tipo uma sala, sabe, tipo um museu. Sim. Com os equipamentos mais Expostos. antigos, Aham. exato. Então a Akai é uma fita preta, assim, um aparelho onde se coloca uma fita deste tamanho preta, ela é fininha assim, gravava a Rádio Gaúcha, a Rádio Guaíba, a Rádio Aham. Globo, Rádio Tupi, os noticiários, os Sim. noticiários. Uhum. E depois botava um fone de ouvido e Uhum. na máquina da datilografia Transcrever. transcrevia, tinha que voltar atrás, tal. Sim, Então, quando surgiu a internet, nossa, foi o ápice da comunicação, sim. certo? Assim, era tudo que o rádio queria, era tudo que o rádio queria. E o rádio teve que se reinventar, Sem dúvida. ele Sim, teve que se reinventar para não morrer, sim. né. Diziam: "Ah, Agilizou acabou o a rádio, informação. acabou o rádio". Não, o rádio teve que ter o seu iniciou com o site, Uhum. com o www lá, Sim. iniciou com o site, depois foi para o Facebook, para o Instagram e todas as plataformas que existem. Hoje, então, ele é rádio, mas ele tem todas as plataformas. Uhum. Só assim que ele se manteve e está se mantendo. Mas é muito curioso se a gente analisar a história da radiodifusão.
Quando a televisão surgiu, já disseram que o rádio ia Ia acabar. acabar. E depois, com outras tecnologias, também disseram É que ia acabar. verdade, E é até verdade. agora não acabou, pelo O contrário, Pelo contrário. Eu, segue por firme. exemplo, na minha casa, não sei se foi o hábito, Aham. que o rádio ligava na cabeceira no momento que a rádio entrava no ar. Sim. O rádio ligava às 5 da manhã, ela voltava da Que meia-noite. antigamente, para quem está nos acompanhando, as emissoras, elas iniciavam às 5 da manhã É, e à até meia-noite. meia-noite, Até é à meia-noite. meia-noite, até a meia-noite. Então, às 5 da manhã ligava o rádio com a rádio entrando no ar, Aham. entende? Então, o hábito, eu tenho meu rádio, tenho na cozinha, tenho no quarto, tenho o rádio, tá? A maioria tem Alexa, tem Sim, muita coisa, é, tem ou no celular sim. ou não, o rádio está lá em casa. E muitas casas a gente sabe disso. A gente Uhum. fazia sorteio de rádio, porque as pessoas têm um radinho lá bem velhinho, Sim. sabe, não atualiza, não compra, não lembra Aham. de comprar um rádio. E o rádio está lá. E eu vejo, assim, que as pessoas que ficam em casa, elas ouvem muito ainda. É uma companhia, É uma é uma companhia, companhia. uma companhia, claro. Sim. Uma companhia, então as pessoas ouvem muito o rádio ainda, né. E ele teve que se reinventar e eu acho que ele está conseguindo ainda, Aham. né, se manter. Mas a mas nós não sabemos o que vai ser daqui uns 5 É. anos, por exemplo, É, a né. evolução segue. É, segue. Mas saudade então, dessa época do Ah, rádio. é como eu falei para você, apaixona, né, é Aham. apaixonante. Ou a comunicação em si. A TV deve ser, o rádio é, né, também que a rádio eu conheço, Uhum. né. Como agora tem todos os sites, todos os portais, enfim, todas as plataformas que estão aí à nossa disposição e que levam a comunicação e que levam o entretenimento a todas as famílias, as casas, né, Uhum. enfim, a toda a população. Uhum. Vamos voltar, dona Nilce, a falar sobre a Nilce mulher. Assim. Agora, o que falta para realizar de sonho na sua vida? Que sonho a senhora tem que quer realizar? Os sonhos que eu tinha era com ele, os projetos eram com ele. Então, eu tenho 2 filhas, né, a Cristiana e a Vanessa, tenho quatro netos, 3 netas, a Sara, a Vitória e a Maria Luísa, e o Maurício, que é o neto de 8 anos. Tenho uma neta que é médica, que já se formou em medicina, e hoje então, a Neuci quer continuar as empresas, né, a empresa do Hélio, seguir em frente com as filhas, porque é o que temos que fazer, né, Uhum. cuidar das filhas, dos netos, da família. Como eu te falei, eu tenho uma rede de familiar, assim, Uhum. muito forte. Ah, meus pais que estão aí, deram muita atenção, muito amor a eles, ah, porque uma das coisas que eu aprendi agora, depois que perdi o Hélio, é que a gente tem que estar sempre preparado. E a gente tem que viver, com a família, com com o seu marido, sua Uhum. esposa, o máximo que você puder, dar muito carinho, muita atenção, dividir os problemas, os momentos bons, e estar presente na vida da família, sabe, que é o que vale a pena na vida. E dar muito muito amor, abraçar muito, ficar junto, Esse sabe. pode ser um conselho, dona Nilce, para quem está nos acompanhando? Que aproveitem suas Olha, famílias. assim, ó, a gente na vida, a gente corre muito, a gente vai em busca de tanta coisa, né. Uhum. E muitas vezes, o mais importante está aí tão perto, né. E tem que essa presença, essa atenção, esse carinho, graças a Deus que eu aceitei a questão dele gostar de política, Uhum. e resolvi assumir junto, que hoje eu não tenho nenhum arrependimento, eu fui sempre companheira. Então nisso, sabe, eu posso Uhum. dizer, agora eu trabalhei muito, Uhum. poderia ter trabalhado menos, inclusive em casa, tá, limpado menos as coisas e ficado junto, tá. Uhum. Isso é uma realidade, assim, ó: "O que que você está limpando ali? Vem aqui, senta aqui do meu lado". Esse talvez seja Assista um um futebol, arrependimento? assista não é arrependimento, porque eu estava também cuidando do que era nosso, da nossa Sim. casa, das nossas Aham. coisas. Mas assim, muitas vezes a gente se liga muito, se atém muito nessas coisas e poderia
poderia ser diferente, né, poderia ficar mais, mas você pensa assim: "Ah, nós vamos viver uns 90 anos juntos, Uhum, né, até os 90, né, uhum. com a expectativa de vida de hoje, né, mas a gente nunca sabe, né". Vocês falavam sobre isso? "Ah, vamos viver até os 90". Não, a Que gente sabe que isso não depende de nós, mas a gente é pela saúde que os 2 tinham, sim. né, a gente nunca sabe. Uhum, Tanto é que as coisas acontecem, né. As tragédias acontecem, em muitas famílias, e a maioria tem os seus as suas perdas, né. Olha, a gente e muitas vezes a gente não presta muita atenção, aconteceu com uma amiga, uhum, com alguém e você não presta muita atenção, que aquela pessoa naquele momento, ela precisa de um abraço, de um afeto, sabe. Então mas acontece com todo mundo, ninguém fica, né. Mas você projeta, assim, de uma maneira diferente, mas tem que estar preparado, porque a vida não é só projetos, né, uhum. ela tem os seus momentos E difíceis. agora, no mês de julho, completa 2 anos do É, falecimento do faz seu 1 ano e Hélio. 7 meses, em julho 2 anos, em julho 2 anos. É 30 de julho, né, foi 30 de julho. E Uma data que a senhora não esquece. e era um domingo, então o domingo ele mudou, né, ele Seus mudou domingos são diferentes? muito, né, muito diferentes, muito diferentes os domingos, né, eram de uma maneira, hoje são de outra, né, toda a vida, né, muda tudo, né, muda tudo. Principalmente quando você teve um casamento bom e feliz, né, Uhum, e você casou com o amor da sua vida, então é difícil daí. E também quando você projetava viver mais, né, uhum. mas faz parte, né. E dói mais, dona Nilce, sabendo da forma que foi, sendo talvez, boba, simples, uma Então fatalidade como foi? então, a gente não consegue avaliar e não pode dizer da dor das pessoas, assim, se é por uma doença, se é pela idade, né, a gente sabe que ninguém é eterno, né, e todo mundo vai Uhum, um dia. E se é uma doença, como foi também. Então, eu não posso avaliar essa questão, né, mas eu penso que se tivesse sido de uma maneira diferente, o trauma seria menor, né. Porque é um trauma, né. Então o trauma seria menor se tivesse sido de uma maneira diferente, se tivesse sido um acidente, né. uhum, E o trauma seria menor, talvez se fosse imagino que se é uma doença, você vai se preparando. uhum. Você vai conversando com a pessoa, falando no ouvidinho, dando força. E quando é assim, bruscamente, creio que seja um pouco Uhum. mais difícil. Que vamos explicar, dona Nilce, talvez para quem está nos acompanhando, que não sabe do que aconteceu, o seu Hélio faleceu na decorrência de uma fatalidade, uma queda em casa. Foi. Foi na casa de familiares, né, a gente foi almoçar, o domingo, foi almoçar e foi estranho, porque tudo levou a isso. Estava sentado, chamei para conversar, e tudo levou a isso, a gente viu uma reforma. Uhum, E houve uma queda, né, e em função disso bateu a cabeça e não teve foi a cabeça só, mas foi a cabeça. E daí foi não no momento, né, foi mais tarde, algumas horas, né, uhum. foi em Chapecó até, mas foi, né. Foi então a cabeça então quando eu saio por aí vejo as pessoas em escadas tão Sim, simples, porque aquela era sim. uma escada melhor até, então, e sem capacete, sem nada, lá trepados, consertando um Uhum. uma coisa de vigilância ou tanta coisa. Nossa, eu penso: "Nossa, né, isso acontece, isso todo mundo, faz tanta coisa, fica em cima de telhado, tudo, né, cai de coisas tão altas, né". Todos estão sujeitos. Mas eu não sei, as pessoas dizem: "Ah, cada um tem sua hora". Não sei se isso existe, mas se era ou não era, tudo levou aquilo, né, a Uhum, acontecer dessa maneira. A gente ia viajar, não foi, enfim, surgiu outra coisa que ele uhum. tinha que resolver na segunda-feira, enfim, levou a isso. Então se é destino,
Se é cada um tem sua hora, não sei. Uhum. Eu, como creio muito em Deus e rezo muito mais agora do que antes, A senhora tem e ele muita me fé? dá muita força, ele me dá muita força. Eu durmo com o rosário embaixo do meu travesseiro, um na mão, embaixo do travesseiro, sempre fiz isso. Sempre fiquei com um na mão. E eu tenho muita fé, né, e acho assim, ó, que foi um momento que ele estava feliz, foi um momento que a gente tinha projetos e que ele estava bem. Uhum. Não era um momento, assim, que ele estava, ah, com alguma dificuldade, por exemplo, de saúde, Sim. porque eu acho que a saúde também a pessoa, fica preocupada, Uhum. angustiada com o momento, com a situação, com o que vai acontecer. Então, foi um momento que ele estava feliz, e ele estava, assim, ainda no máximo, no auge da vida dele, ainda tinha muito para fazer. Então ele estava feliz e ele vai ser lembrado sempre como uma pessoa, assim, forte, como ele era, Uhum. porque, assim, ó, eu aprendi muito com ele. Eu era uma pessoa tímida, e ele sempre foi muito de se envolver, de pegar Aham. microfone, de falar. Então eu era uma pessoa sempre muito tímida. E ele me deu essa oportunidade de ser uma pessoa mais, me envolver mais, participar mais, né, e ele valorizava muito, e ele acreditava no que eu, por exemplo, na área social, quando eu Uhum. trabalhei na área social, quando eu e as profissionais da área apresentávamos um projeto, ele acreditava naquele projeto. E por isso que eles iam adiante, porque ele acreditava, ele: "Não, vão em Uhum. frente, vamos lá, eu vou ver os recursos e vocês vão fazer isso", sabe. Então ele acreditava, e ele sempre fez isso, ele sempre acreditou. Ele Se ele me deixou na frente da rádio como diretora, foi porque ele acreditava no meu trabalho. Uhum. Então ele sempre valorizou. Ele era uma pessoa que valorizava as pessoas e valorizava as mulheres, né. Então, e era assim, ele era muito, positivo em tudo, ele nunca teve pessimismo com ele. Ele dizia: "Ah, olha, olha que problema aqui". "Não, vai dar tudo certo", ele dizia, sabe. Uhum. "Não se preocupe que vai dar tudo certo". Então era uma pessoa muito positiva, assim, sabe. E acreditava nos outros e dava oportunidade para os outros crescerem também. Uhum. Então isso é uma coisa que eu e minhas filhas devemos muito, os netos também, devemos muito. A família toda tinha essa força dele, esse otimismo de dizer: "Vai dar tudo certo, faça esse negócio, vá para frente ou assuma Uhum. isso que você vai conseguir". Uhum. Então é uma pessoa muito positiva, e isso é uma coisa que ele deixou para todos nós, né. Dona Nilce, muito obrigada Eu que agradeço, por ter Patrícia. aceito o meu convite para estar aqui conosco, dividindo tanta história, tanto conhecimento importante. Obrigada, Patrícia, eu que agradeço de coração. Agradeço a todos. Muito Obrigada. obrigada. E nós finalizamos então essa conversa especial. Eu quero agradecer imensamente ao apoio da minha família, de várias empresas que estão conosco e de você que está aí nos acompanhando. Quero convidar você para que siga o nosso canal e você, empresário, te convido para nos procurar. Se associe conosco nesse objetivo tão importante de levar informação com qualidade. Esse é o meu objetivo. Eu não tenho tempo a perder e sei que você também não tem. Informação de qualidade, esse é o nosso objetivo. Muito obrigada pela sua companhia. Até mais!